Algumas pessoas acham que a gente deve colocar presença de desvio à esquerda e não dizer quanto é que é, presença de células imaturas da linhagem granulocítica, mas não é assim não, tá? Essa célula é uma célula como outra qualquer. Então ela tem ali uma célula como outra qualquer. Como você faz, por exemplo, com o neutrófilo, com o linfócito, você vai fazer com ele. Não é para colocar na observação. O seu laudo ele precisa ter um campo, tá? Para metamielo, para promielo, para mielócito, para bastão, para linfócito reativo. Ele precisa ter um campo para isso. Então, para blasto. Então, para não precisar colocar em observação. Olá pessoal, eu sou Larissa Santana. E eu sou o Thiago Alcântara e trouxemos para vocês mais uma vez a resposta do desafio, o desafio da semana. Como vocês sabem, todas as semanas, todos os dias, nós postamos uma imagem com um campo de leitura de alguma lâmina que a gente pegou na rotina, e lâmina nova, tá? Então são lâminas que acontecem durante a semana da nossa rotina, e a gente traz para vocês. Então, a gente vem, bota aqui, verifica quais são as respostas de vocês, escolhe uma resposta e traz aqui para a gente discutir sobre elas. Então, cola com a gente que agora vem aí a resposta do desafio. E é muito importante que vocês participem, tragam as respostas, porque a gente vai postar aqui a resposta de alguns alunos e vocês podem estar interagindo e alguma sugestão vocês podem estar comentando também. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Ou vocês podem salvar também para estar olhando mais tarde. E a primeira imagem que a gente postou na semana foi essa imagem aqui, uma imagem bem bonita. E a resposta que a gente trouxe foi de Maria Isabel, membro do time Atlas, e tá arrasando. Parabéns, Isabel! A resposta dela foi 2 neutrófilos segmentados e um metamielócito. Exatamente. Temos claramente nessa imagem 2 neutrófilos segmentados. Observem essa célula com o núcleo segmentado, como o próprio nome da célula, e esse citoplasma rosado, citoplasma que a gente chama de acidófilo, com as suas granulações rosadas também características. E aqui do lado, a gente tem uma célula que já é um pouco maior, tem aquele núcleo com a cromatina um pouco mais frouxa e tem uma forma de rim, tem uma reentrância nesse núcleo. É um metamielócito, como Isabel pontuou muito bem. Tem umas granulações que são um pouco mais grosseiras do que comparada com a do neutrófilo que a gente está observando aqui do lado. E esse citoplasma ainda não está tão acidófilo quanto do neutrófilo, porque é uma célula que ainda está no seu processo de maturação. Parabéns, Isabel, mais uma vez pela resposta. É isso aí. Percebe aqui, ó, pessoal, que existe uma diferença nesses dois aqui, nos dois segmentados. Porém, eles são segmentados, né? São 2 segmentados. Você tem aqui o daqui, um filamento fino de cromatina ligando eles. E o daqui de cima a gente não consegue ver essa segmentação tão bonitinha quanto essa aqui. Mas a gente consegue ver que o núcleo é um núcleo extremamente maduro. Tem cortes aqui em todos os lados também. Tem uma região mais cortadinha aqui. Os grânulos finos aqui, tranquilamente 2 segmentados, e aqui o meta. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, tá? E mandam sempre pra gente, como é que faz essa célula, como é que coloca no laudo? Algumas pessoas acham que a gente deve colocar presença de desvio à esquerda e não dizer quanto é, presença de células imaturas da linhagem granulocítica, mas não é assim não, tá? Essa célula é uma célula como outra qualquer. Então ela tem ali uma célula como outra qualquer. Como você faz, por exemplo, com o neutrófilo, com o linfócito, você vai fazer com ele. Não é para colocar na observação. O seu laudo ele precisa ter um campo, tá? Para metamielo, para promielo, para mielócito, para bastão, para linfócito reativo. Ele precisa ter um campo para isso. Então, para blasto. Então, para não precisar colocar em observação. Se não tem, pede para a TI colocar, liga para o seu fornecedor do sistema para ele colocar para você. E você vai quantificar e vai dizer quanto você encontrou, tá? É importante que você coloque essa quantidade em laudo. Exatamente, pessoal, não relatem a presença de desvio à esquerda, mas quantifique as células que você está observando naquela lâmina. Isso é uma coisa também que as pessoas têm dúvida, né? Eu coloco o desvio à esquerda no laudo, ó, a gente acha que não é necessário, tá? Não precisa colocar a presença de desvio à esquerda, não precisa colocar desvio à esquerda escalonado, não escalonado, não precisa, tá? Só quantifica e diz as características morfológicas que você encontrou, que já vai estar de bom tamanho. Seguindo, a gente postou também esse campo aqui, tá? E esse campo aqui foi um campo muito interessante, muita gente cometeu um erro aqui, e eu vou dar uma dica para vocês de como não errar mais nisso, tá?
Fora aqui que a gente tem claramente o monócito, né, com a célula grande, com a cromatina um pouco mais frouxa, com o citoplasma com aquele aspecto sujo, azul acinzentado, com vacúolos. Aqui, um linfócito com a cromatina condensada, com citoplasma bonitinho, limpinho, como Simone falou aqui, ó. Simone Diniz Souza, monócito, linfócito, macroplaqueta e hemácia em alvo e drepanócito. O que acontece, aqui macroplaqueta, perfeito, tá? Aqui você consegue comparar uma plaqueta do tamanho normal. O que acontece é que muita gente deu mole e foi no seguinte, chamou essa célula aqui de cima, ó, de eliptócito, pessoal. Não é um eliptócito, tá? É um drepanócito que a gente fala na fase reversível, né? Aquele drepanócito ainda mais gordinho, em forma de banana. Mas se você reparar bem aqui na parte de cima, percebe que aqui em cima ele tem a pontinha mais afunilada, tá? Que é diferente do eliptócito. A coloração é uma coloração mais escura, que a gente tem uma coloração aqui bem mais escura que a gente vê no eliptócito. O eliptócito ele tem uma coloração de uma hemácia que normalmente é assim, normalzinha. E uma coisa, pessoal, que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte. Aqui que é o pulo do gato, que é o macete. O ambiente celular, ele fala muito a favor do que a gente vai encontrar na lâmina. Percebam que esse ambiente celular é um ambiente clássico de um paciente com hemoglobinopatia. Nesse caso aqui, é um paciente que tem S e tem C. Percebam que a gente tem várias hemácias em alvo. Olha, hemácia em alvo aqui, 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 aqui. E aqui em cima é um drepanócitozinho. Fica ligado para não chamar drepanócito de eliptócito. E isso aí é uma falha importante porque você acaba atrapalhando o diagnóstico nesse caso. Se você não fala que tem drepanócito e fala que é eliptócito, muito provavelmente o médico ele não vai pedir ali uma eletroforese para confirmar aquilo ali, tá bom? Exatamente, é muito importante a gente ter atenção ao perfil celular, porque isso ajuda muito no momento da identificação. A gente observa aí muitas hemácias em alvo e ali em cima a gente observa que é uma célula que ela está com uma densidade maior, diferente de um eliptócito. Pessoal, o eliptócito geralmente ele aparece com a sua coloração normal, de uma hemácia normal. Essa daí você consegue observar que está mais escura, por isso que a gente chama também de mais densa, diferente dos eliptócitos. E fiquem muito atentos a essa questão, sempre quando você estiver com dúvida, seja na morfologia celular, ou de hemácias, ou na identificação de algum tipo de leucócito, observem o perfil celular, eles trazem muita informação para a gente que auxilia no momento da identificação. E Simone ficou bem atenta aqui. Simone, parabéns, tá? Isso aí, o seu olho treinado ajudou muito. Parabéns. Se você tiver com dúvida, pessoal, em relação a isso, né? Vocês que são do time Atlas, a gente vai estar lá para ajudar vocês lá no grupo do time Atlas, né? A tropa de elite. E se não for, e manda pra gente aqui no direct que a gente dá um jeito de algum momento do dia responder. Não vai ser como a gente faz lá no time Atlas, que é imediato e tal, mas a gente dá um jeitinho de responder, tá bom? E seguindo... Ah, não, deixa eu voltar aqui. A gente conseguiu até ampliar aqui para vocês verem claramente que tem uma pontinha mais afuniladinha aqui. E é dessa célula que a gente está falando, olha aí. Bem bonitinha, em destaque. E seguindo, postamos esse campo aqui. E a gente trouxe a mensagem de Ney Júnior, que sempre está participando aqui também no Atlas. Ney disse da seguinte forma: neutrófilo segmentado com gigantismo e granulações tóxicas, macroplaquetas e plaquetas normais. Exatamente, pessoal, nós temos aqui um neutrófilo gigante. Observe o tamanho desse neutrófilo, compare com as hemácias, a gente conseguiria colocar aproximadamente umas 6 hemácias aí dentro dessa célula. Tem um tamanho muito aumentado. Esse neutrófilo é como se tivesse o tamanho de 2 neutrófilos juntos. E de fato também tem as granulações tóxicas. São essas granulações mais escuras que a gente observa no citoplasma da célula. A gente tirou essa foto de um paciente com leucemia mieloide crônica. Também a gente pode estar observando esse tipo de célula nesse tipo de neoplasia, sendo que na hematologia, como a gente sempre fala, nem sempre, nem nunca. E temos também ali a presença da macroplaqueta, que é uma plaqueta com seu tamanho aumentado, mas ainda não ultrapassou o tamanho da hemácia. Se ela tivesse maior do que a hemácia, classificaríamos como uma plaqueta gigante. Ali dá para você comparar o tamanho de uma macroplaqueta e uma plaqueta normal. Show de bola. Ney, parabéns, tá? Um dia desse a gente vai te chamar para participar de uma live com a gente. Seguindo, postamos este campo aqui, tá? Um campo muito bonito, tá? Com alterações importantes. E a gente trouxe aqui a resposta de Murilo Kurak. Murilo Kurak disse o quê? Eu colocaria um
promielócito e aqui ele traz características importantes, gostei muito da definição dele. Cromatina mais frouxa com esboço de nucleolo e grânulos primários. Muito bem, ele definiu muito o promielócito. Além disso, ele observou um bastonete e um neutrófilo displásico hipogranular. Seria uma leucemia mieloide crônica? Seria, parabéns, é isso aí. Aqui nós temos uma LMC. Vamos por partes aqui desvendar o que ele está falando, tá? Então ele falou, um é um promielo, tá? Ele disse que chamou essa célula aqui de promielo. Sim, é um promielo. E é um promielócito jovem, né? A gente tem um promielócito gigante. Se você olhar, a gente coloca esses dois aqui dentro, né? Sobra espaço com tranquilidade. Tem uma granulação bastante grosseira aqui, né? A granulação primária, essa granulação mais vermelhinha aqui, maior. A gente consegue perceber que o citoplasma realmente é um citoplasma azulzinho, tá vendo, basofílico. A gente não consegue ver claramente o nucleolo, mas a gente vê sim esboço de nucleolo aqui presente. Tá vendo aqui? Um aqui bem bonitinho, definidinho. Então é isso aí. Na parte superior a É gente também tem um promielo. Aqui também tem outro nucleolo. Promielo bem bonito, clássico. É um mieloblasto que transformou recentemente para um promielo. Aqui embaixo, ele percebeu muito bem que esse neutrófilo... E aqui ele conseguiu comparar... Muita gente chamou isso aqui de eosinófilo, tá? E bastão eosinófilo, mas não. A gente tem um segmento, um neutrófilo, né? Que vai ser um segmentado. E aqui são grânulos finos rosados. Tá? Por ser um paciente com uma displasia ali, não ficou tão bonita a característica aqui. Você consegue ver aqui também o citoplasma, algumas regiões não pegaram granulação. Então aqui você tem um bastão, só que é um bastão do neutrófilo, não é um bastão eosino não. E aqui embaixo você consegue perceber claramente que não existe nenhuma granulação. Essas alterações são importantes e precisam ir para o laudo, tá? A presença de hipogranulação é uma das alterações mais importantes e é muito importante que você coloque essa informação no laudo, não deixa essa alteração passar despercebido. Por favor, porque isso aí você vai atrasar o diagnóstico, pode levar o paciente à morte muito rápida. As displasias, elas são alterações muito importantes. E aqui, mais uma vez, falando, o promielócito, ele precisa estar num laudo, num campo para promielócito. Ele precisa ter o campinho dele lá para você colocar a quantidade. E esse neutrófilo aqui, pessoal, displásico, hipogranular, esse neutrófilo sem roupa, a gente consegue comparar bem, como o Thiago pontuou, com esse neutrófilo do lado. Observem, um tá com citoplasma limpo, o citoplasma fica até meio acinzentado, diferente dessa célula aí que a gente observa. Importante também para as pessoas que confundiram esse bastão neutrófilo com um eosinófilo, em relação às granulações, pessoal. As granulações dos eosinófilos, elas são esféricas e alaranjadas, uma granulação maior do que é apresentada pelo neutrófilo. Importante isso, você vai ver que de fato ela fica meio alaranjada. E Murilo, aquele brilhou, né? Murilo, você merece uma estrela, você brilhou. Ainda disse aqui no final, seria um LMC? Pelo perfil, ele olhou assim e falou assim, provavelmente é. Com 3 células, assim, a gente não tem como ter certeza e tal. Por isso ele me botou a interrogação. Seria? Ele tá perguntando. E nesse caso é uma LMC. Parabéns, meus parabéns mesmo. Seguindo, a gente postou também esse campo aqui. E a resposta veio do Facebook. Então é da página do Atlas no Facebook. Se você gosta do Facebook, pode ir lá também. A gente também tá no Atlas, segue a gente lá. Tá? E aqui vem uma resposta de Jéssica Carvalho. Ela colocou presença de 6 segmentados. Vamos contar? 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 segmentados, com granulações tóxicas, né? Granulação grosseira, sim, eles estão. E ela disse também aqui, ó, um bastonete, aqui em cima o bastãozinho, tá vendo o núcleo todo por um. Disse também, além disso, ela disse que tinha uma macroplaqueta, tem aqui uma macroplaqueta. E disse também que tem poiquilocitose moderada, porque tem 2 formas presentes. Ela disse que tem equinócitos e hemácia em alvo. Sim, equinócito a gente vê para todos os lados, essa hemácia crenada, com as espículas bem definidas e regulares, né, a tampinha de cerveja. E aqui você tem uma hemácia em alvo aqui, bem bonita, em destaque. Tem um aqui formando aqui, mas tem, né? Nesse campo ela olhou, ela viu que tinha e realmente tem. Tem uma outra ali perto do neutrófilo do lado direito. Aqui também mais um segmentado. E Jéssica Carvalho botou para lá, jogou duríssimo. Parabéns, Jéssica. E aqui é um paciente que ele estava com um processo infeccioso bacteriano, então ele tem esse perfil bem comum de leucocitose, neutrofilia, presença de bastão. Esse paciente também teve meta, teve vacuolização, mas nesse campo aqui a gente não encontrou. Muito bem, parabéns, Jéssica. Esse campo é bastante interessante, pessoal, pela quantidade de leucócitos que a gente observa nesse campo. A gente tem 7 leucócitos, aí a gente observa que
já tem uma celularidade aumentada em relação aos leucócitos. Jéssica, parabéns, pontuou muito bem as alterações, a gente conseguiu observar aí tudo que você pontuou, e ali a gente tem um bastão com aquele núcleo em U, que é bem característico, e um núcleo mais fininho, diferente do metamelócito, que já tem um núcleo mais gordinho em forma de rim. Fica a dica também aí no momento de diferenciar uma célula da outra. Pessoal, e você que está aqui no YouTube, tá? Por favor, deixa seu like, curte o vídeo e compartilha. Não esquece de seguir a gente também no YouTube. Postamos esse campo aqui também, muito interessante, que a gente teve a resposta de RF Kremer, né? Se não me engano é Rosângela Kremer. Ela botou assim, um segmentado e 3 eritroblastos, sendo que 2 deles formam uma ponte intercitoplasmática e macroplaqueta. Muito bem, a gente tem um segmentado aqui, grânulos finos rosado, o núcleo totalmente segmentado. A gente tem aqui os eritroblastos formando a ponte intercitoplasmática e outro aqui embaixo, até apresentando uma característica, assim, aqui displasia, né, um sinal de displasia. É importante que você coloque no laudo que existe displasia em eritroblasto. E aqui embaixo, esse aqui também está com uma característica meio estranha, um núcleo meio estranho, que poderia também entrar na parte de displasia. É isso aí, RF, parabéns, tá? A gente tem aqui o que você falou, muito bem evidente, muito bem clarinho. Você teve atenção aqui à ligação do citoplasma dos eritroblastos. Isso aqui é o que aconteceu. Aconteceu uma divisão celular aqui em sangue periférico. Isso não é para acontecer em sangue periférico, por isso é sinal de displasia. É uma alteração que está bastante discreta ali, mas você vê que tem um filamentozinho ali de citoplasma ligando um eritroblasto a outro. E é uma informação muito importante de você reportar também. Você vai reportar lá na parte do eritrograma a presença desses eritroblastos displásicos, porque ajuda o médico aí no seu processo de investigação. Nesse campo aqui, a resposta veio do grupo do Telegram, do canal fechado do Telegram, que a gente tem lá, né, um grupo que é fechado, só a gente consegue mandar mensagem, vocês só conseguem escutar, e a gente coloca conteúdo lá exclusivo também. E aqui a gente colocou essa enquete, perguntando, dizendo o que é que tinha aqui, né? A gente colocou 2 bastões, um segmentado e um linfócito. E 80% das pessoas que estavam lá acertaram e colocaram 2 bastões, bastão, um segmentado aqui, olha aqui a segmentaçãozinha aqui, e um linfócito também. 80% das pessoas que estão lá, um grupo com quase 4.000 pessoas. Parabéns, pessoal, é isso aí. Esse linfócito pequeno tá bem característico, pessoal. Observem que uma dica quando a gente está avaliando o tamanho das hemácias, se é uma hemácia normocítica, macrocítica ou microcítica, a gente fala, olha, compare o tamanho da hemácia com o núcleo de um linfócito pequeno normal, e é exatamente esse tipo de linfócito que a gente deve comparar. Observe o tamanho do núcleo do linfócito, ele está praticamente do tamanho da hemácia, dessa daí que o Thiago está apontando. Tem umas hemácias microcíticas, né, que está com um tamanho menor do que esse núcleo. Fica a dica aí no momento que você estiver confirmando aquela microcitose ou macrocitose que o equipamento liberou no índice. E aí você consegue ver também aqui os bastões, o núcleo todo por um, e aqui você tem a segmentaçãozinha aqui. Isso aqui é muito massa, tá, que a Larissa falou, aqui tá muito legal essa imagem bem didática, que aqui você tem uma pequena, aqui você tem uma normal, né, tá no mesmo tamanho. Se tivesse uma grande aqui, talvez essa aqui, ó, já seja um pouquinho maior do que esse núcleo aqui. Então isso aí ajuda muito na diferenciação, viu, pessoal? Fica bem atento nisso aí. E essa foi a resposta do desafio da semana, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e salvem. Se tiverem sugestões, podem colocar aqui que a gente acompanha cada um dos comentários de vocês. Beijos, até a próxima. Tchau!